Olá pessoal, eu sou Ronaldo, sou pastor batista e sou psicólogo especialista na abordagem cognitiva comportamental. Quero falar um pouco hoje sobre depressão e a ideação suicida que é tão presente nos quadros depressivos. Por que a ideação suicida ela é tão presente? Porque o adoecimento, a vida vai nos colocando diante das nossas fragilidades. Ou seja, quando nós temos derrotas na vida, quando passamos por rejeições, tudo isso vai nos fazendo enxergar as nossas imperfeições, as nossas limitações, as nossas fraquezas, que nós vivemos num mundo que é um mundo caído, que é um mundo extremamente hostil. Os sentimentos negativos que são presentes, por exemplo, na depressão, a tristeza, desesperança, muito medo, raiva, esses sentimentos revelam a nossa humanidade. E muitas pessoas com quadro depressivo, elas têm vergonha desses sentimentos, como se isso fosse algo pecaminoso. O esgotamento é quando essa pessoa não tem ânimo, não tem vontade às vezes de sair da cama, não tem ânimo para ir trabalhar. Isso é tão presente nas pessoas que têm depressão. Isso mostra que nós temos limites, mostra que nós muitas vezes somos impotentes diante daquele quadro depressivo. E a depressão muitas vezes ela pode nos revelar que nós não lidamos muito bem com a vida. Por exemplo, pessoas que são muito passivas, que querem agradar todo mundo, ou pessoas que vivem um quadro de muito estresse. Isso está na base da depressão também, a passividade, o estresse que pode levar uma pessoa a desenvolver depressão, mas no fundo, na raiz dessas enfermidades, muitas vezes está o modo disfuncional de lidar com a vida. E isso, para nós, é muito difícil, porque nós achamos que sabemos lidar com tudo na vida. E quando adoecemos, descobrimos que nós temos falhas e fraquezas também nessa área. Quando nós olhamos para o futuro, a pessoa com depressão, ela não enxerga uma esperança, ela não enxerga aquela luz no fundo do túnel. E isso nos faz perceber que nós não temos controle da vida. Nós nos sentimos impotentes e nós não conseguimos dominar a vida como nós gostaríamos. E quando a pessoa então precisa de ajuda, precisa do médico, do psiquiatra, precisa dos amigos, essa pessoa descobre que ela é dependente, que nós temos uma interdependência, que nós precisamos de ajuda na vida. E muitas vezes isso cria uma sensação de fracasso. Então, diante desse quadro, né, que nós nos deparamos no quadro depressivo, e que nós vamos descobrindo muitas verdades sobre nós, sobre o mundo, sobre a vida, nós descobrimos o quanto nós precisamos de ajuda. Muitas vezes isso causa um sentimento de impotência, de vergonha, sentimento de culpa. E para essas pessoas, muitas vezes o suicídio, a morte, parece ser a única solução para acabar com aquela dor, com aquele sofrimento, para que ela possa encontrar alívio, para que ela possa acabar com aquela vergonha pelas derrotas, pelos fracassos. E muitas vezes essa pessoa procura a morte porque ela não quer ser um peso para as outras pessoas. E não é que ela seja um peso, é que para ela está vendo como um peso. Então veja bem, essa pessoa entende que não há saída para os seus problemas e que esses problemas está revelando que ela
tem fracassos, que ela tem derrotas, e aí ela acaba se sentindo um peso para as pessoas e para o mundo, e muitas vezes procura tirar a própria vida para acabar com toda aquela situação. E a gente sabe que não é tirando a vida que a gente encontra soluções para esses problemas, né? Há muitos recursos hoje que podem ser buscados como saída, como solução para os nossos problemas. Mas eu fiquei me questionando por que nós, seres humanos, catastrofizamos tanto as nossas fraquezas, as nossas derrotas. Por que o número de suicídio ele é tão grande? E a gente vê isso especialmente em sociedades que são muito rigorosas, são muito perfeccionistas. E lendo um livro esses dias, vi uma afirmação, e a afirmação dizia que o perfeccionismo ele é um Deus para muitas sociedades e para muitas famílias. Então, quando essa sociedade ela endeusa o perfeccionismo, nós então, às vezes, acabamos caindo nessa cilada de que temos que ser perfeito. E aí você olha para a mídia, você vê aquelas propagandas, e o pessoal fala da família Doriana, que é todo mundo sentadinho em volta da mesa, todo mundo é educado, todo mundo é aquela imagem de perfeição, né, que nos é vendida como família. E aí a gente olha para a nossa família, a gente vê que não é bem assim, que a gente tem imperfeições, tem falhas. Você olha para o Facebook e você vê gente só sorrindo, só passeando, todo mundo bonito, todo mundo com um carro bom, né? E aí você olha para a realidade da vida e você sabe que não é bem assim. Nós somos ensinados muitas vezes pelas nossas próprias famílias a não demonstrar e a não admitir as nossas fraquezas. Porque afinal de contas, dizem que homem não chora. E que muitas famílias acabam recompensando mais os filhos que mais se destacam. Já conversei com muitas pessoas que dizem assim, olha, eu me sinto um fracasso porque a minha irmã ou um parente meu ganha muitas medalhas. E às vezes essa família ela recompensa com elogio, com fotos, somente aquele filho que se destaca, ou seja, esse filho vai aprender que ele não é amado por ser filho apenas, ele é amado por causa das suas conquistas. Então, se a sociedade prega esse perfeccionismo, essa imagem perfeita, esse sucesso, e aí pior do que isso é quando você vê e ouve alguns pregadores tentando mostrar uma imagem do evangelho, uma imagem triunfalista, como se lá em determinados lugares todas as enfermidades fossem curadas, que lá naquela comunidade as pessoas não perdem emprego, não ficam doentes, que lá a coisa é diferente. E eles pregam um Deus triunfalista. E aí você olha para a Bíblia, e a Bíblia é maravilhosa, queridos. Porque a palavra de Deus diz lá em Mateus 5 que felizes são os pobres de espírito. Se a sociedade endeusa o perfeccionismo, a Bíblia ela exalta aqueles que reconhecem as suas necessidades. Está lá em Mateus capítulo 5. A Bíblia mostra, por exemplo, que nós somos frágeis. Segundo Coríntios capítulo 4, no verso 7, o apóstolo Paulo diz que nós somos vasos de barro, que há um tesouro dentro de nós, que é o Evangelho, a presença de Deus, mas que nós somos vasos de barro. Quantas pessoas querem ser super-homens, super-mulheres, e a Bíblia diz que nós somos frágeis. E o apóstolo Paulo, ele vai além, lá em 2 Coríntios capítulo 12, no verso 9, Paulo ele fala uma coisa muito interessante lá, ele diz assim,
que ele tinha um espinho na carne, né? E quando ele ora a Deus, Deus diz para ele: a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele diz: portanto, eu me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então Paulo diz no verso 10: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. Paulo está dizendo: eu tenho um monte de problema na vida, e quando eu reconheço isso, essas necessidades, as minhas limitações, eu vejo então Deus operar de maneira muito especial na minha vida. Porque Tiago diz que Deus exalta os humildes, aqueles que reconhecem tanto as suas forças quanto as suas fraquezas. E Paulo fala muito na palavra de Deus sobre as suas limitações, sobre as suas fraquezas. Enquanto muitos têm vergonha de admitir as suas limitações e fraquezas, o apóstolo Paulo, ele falava disso. Você vai encontrar isso lá em Romanos 7:19, porque Paulo lá ele vai dizer: olha, o bem que eu queria fazer eu não faço, mas o mal que eu não queria fazer eu faço. E ele até diz: miserável homem que sou. E no final ele diz assim: quem é que pode me livrar desse corpo sujeito a essa morte? E ele diz: graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele olha, vê suas limitações, as suas fragilidades, mas ele reconhece que tem um Deus todo-poderoso que o capacitava a vencer as suas lutas do dia a dia. E as nossas limitações, elas têm uma função muito especial, né? Nós temos limitações físicas, intelectuais, emocionais, morais, temos muitas limitações em todas as áreas. Só que essas limitações, quando eu as reconheço, eu me torno mais humilde. O que é ser humilde? Ser humilde é reconhecer tanto as minhas capacidades quanto as minhas limitações, reconhecer os meus acertos e os meus erros. E essas limitações me mantêm dependente de Deus. Tá? Isso é maravilhoso. Não querer ser autossuficiente, porque nós não somos. E as nossas limitações nos faz enxergar o valor do outro, porque eu preciso do outro. Deus nos fez assim, com limitações, para que a gente precise do outro. E Deus abençoa, Deus usa, Deus honra aqueles que são humildes. Tiago capítulo 4, verso 6, está escrito lá. Então, queridos, quando nós procuramos ajuda, nós reconhecemos nossas fragilidades, nós nos abrimos, nós não nos envergonhamos disso, nós aliviamos essa tensão. Então, busque ajuda. Busque o psicólogo, o psiquiatra, busque o teu amigo, o teu familiar e busque a Deus. Porque Deus, Ele criou você, Ele conhece você, Ele vai acolher você e eu também nas nossas limitações. E para encerrar, eu ouvi uma frase nesse livro, que eu estou lendo, maravilhosa. Diz assim: a vulnerabilidade é uma qualidade cativante. A altivez, ela causa antipatia. É verdade, querido. Quando a gente vê alguém que reconhece essas limitações humanas, a gente se identifica com ela. A gente sente mais prazer de estar com ela. Agora, aquela pessoa que é arrogante, que é altiva, que só fala das coisas que faz bem feita, tenta mostrar uma imagem, perfeccionista, a gente não gosta muito. Você já percebeu isso? Então, as pessoas se identificam mais com aqueles que mostram a sua vulnerabilidade. Então, não tenha vergonha das suas limitações. Aprenda com elas, cresça, coloque-se na presença de Deus. Eu, quando fiquei doente, eu confesso que por ter que tomar remédio, procurar profissionais, eu me senti derrotado, envergonhado, passei por todos esses sentimentos. Mas aí,
Deus transformou isso em uma bênção na minha vida, porque hoje eu tenho alegria, como o apóstolo Paulo, de falar das minhas limitações, das minhas fraquezas, das minhas necessidades. Por que disso? Porque eu sei que eu estou então possibilitando que Deus cuide da minha vida e que o nome dele seja exaltado. Deus abençoe a tua vida, querido, em nome de Jesus.